Seja bem-vindo ao primeiro episódio de um novo projeto, que é um marco na minha vida. Se você não me conhece, eu me chamo Júlia e hoje falaremos o que ninguém me disse sobre ressignificar a dor. Mas antes, gostaria de agradecer a duas pessoas que foram cruciais, fundamentais, para que hoje você estivesse me ouvindo e me vendo. A primeira pessoa é o Thiago, que me apoiou na minha ideia, mas não só isso, me ajudou com toda a parte estrutural. Você não estaria me escutando e me vendo hoje se não fosse por causa dele. Teria demorado muito mais tempo até eu aprender a fazer tudo que eu aprendi com ele. Foi uma benção, e é uma benção. Então eu aprendi a lidar com a câmera, com o microfone, com o computador que eu tô usando aqui para manusear todo o equipamento, depois a parte de divulgação e de postagem. E a segunda pessoa é a minha tia Rose, que é aquele tipo de pessoa que quando você conta um projeto ou um sonho, ela nunca vai duvidar do seu potencial, nunca vai te trazer dúvidas. Pelo contrário, ela vai potencializar aquilo que se você acha que você não tem. Então logo que eu contei pra ela, tia, eu tô pensando em fazer um podcast assim, esse assado, por causa disso, disso e disso, ela, não, Júlia, isso mesmo, faz sim, qualquer coisa que você precisar e não sei o que. Muito obrigada, tia. Agora vamos pro que interessa? O que uma menina de 20 anos tem a dizer sobre ressignificar a dor? Nossa, ela já viveu tanto, né, pra falar sobre isso. Bom, eu vivi um acontecimento marcante que muitos jovens não costumam viver, né? Então, dia 9 de abril, contando a história, de 2023, meu pai, minha mãe, minha tia e minha avó sofreram um acidente em Minas Gerais. Minha avó morreu, a minha tia se machucou bastante, tá quase 100% recuperada. Minha mãe também se machucou muito mesmo, teve até fratura exposta. Ela tem até uma placa, 11 parafusos no ombro e ela tá se recuperando ainda. Se Deus quiser, ela receberá a restauração da saúde completa. E o meu pai, que graças a Deus não se machucou muito, só dores musculares por causa do impacto, porque o que aconteceu? Eles estavam na velocidade adequada, né, para a pista, tava chovendo um pouquinho, só que tinha um trecho da estrada que eles não perceberam, não viram, tava cheia de água, então assim que eles chegaram nesse trecho, o carro aquaplanou e caiu num buraco. Enfim, teve todo o processo de socorro e tal. E eu e meu irmão, a gente não foi nessa viagem porque não tinha espaço no carro. A gente ficou no estado de São Paulo, que é onde eu moro, cuidando das nossas coisas, né? Eu estudava, tem aqui a questão do trabalho. Pois bem, e principalmente durante os 2 primeiros meses, os meus pais ficaram em Minas Gerais para minha mãe se tratar certinho, principalmente ela. E depois que eles voltaram e ainda tiveram um processo. Só que eu me deparei com uma situação que não era algo que eu queria, sendo bem sincera, sabe? Assim, se eu pudesse, eu teria mudado. Mas não é a gente que escolhe o trecho para nossa vida, né? Senão a gente sempre escolheria contos de fadas. Mas, o que aconteceu? Os donos do empreendimento familiar não estavam. Quem que ia tomar conta? Na época eu tinha 18 anos e meu irmão tinha 17. E o que aconteceu? Você acha que eu ia colocar em risco a questão financeira, né? O meu pão de cada dia? Claro que não. E da forma como eu fui educada, eu tive que abraçar o dever. E quando você abraça o dever, a maior parte das vezes não é o que realmente você queria, é apenas o que deve ser feito. Essa é a vida do adulto, né? Era como se a vida me dissesse, seja bem-vinda à vida adulta. Na época, não só tinha essa questão do hotel, mas eu também estava muito abalada emocionalmente. Tava triste pela morte da minha avó, que era muito querida por mim, pela situação com os meus pais, por ficar tanto tempo longe deles e não ter tanto contato, principalmente nos primeiros dias, aquela incerteza de se eles ficariam bem ou não, assustada, porque, é sério, foi porque Deus não quis que eles não morreram, senão eles teriam morrido, é realmente um milagre, assim. Quem é mais próximo da gente sabe, conhece a história, tem fotos. Então eu tava muito abalada emocionalmente. Então, dentro do dever, como eu tava dizendo,
você precisa abrir mão de muitas coisas. E aquilo que eu idealizava no começo do ano, no início da vida universitária da Júlia, de ser uma boa aluna, de buscar me aprimorar profissionalmente, trabalhar na área que eu estudo, não aconteceu. Fiquei triste, fiquei abatida. Eu tinha a sensação de que era como se os meus sonhos e os meus projetos fossem roubados de mim. E talvez você esteja escutando, só escutando, mas quem já viveu algo parecido que o meu sabe do que eu tô falando e entende do que eu tô falando? Mas a gente tá falando de ressignificar a dor. E o que aconteceu, Júlia, para que hoje você estivesse aqui? Esse foi um pouquinho da minha dor que eu vivi durante todo esse tempo. Me conformar com a minha realidade. No sentido de não simplesmente só vivê-la. Mas tudo bem, eu tenho isso hoje, parar de olhar para aquilo que eu não tenho e lutar com aquilo que eu tenho para conseguir aquilo que eu almejo, aquilo que é a vontade de Deus, por exemplo. Eu espero, que eu esteja em conformidade. Mas o que fez eu estar conversando com vocês hoje foi que em dezembro do ano passado, de 2024, eu fui questionada por uma pessoa, meu irmão, João Paulo, mas também por um livro. Esse livro aqui, que chama Em Busca de Sentido. Acho que vocês não vão conseguir ver por causa do efeito da câmera. Mas é do Viktor Frankl. Eu acho que eu pronunciei o nome errado, mas vocês entenderam. Pra quem não sabe, ele é um psicanalista. Ele viveu no campo de concentração. A base científica da vida profissional dele, que foi a logoterapia, foi embasada nisso, no que ele viveu no campo de concentração. Que ele percebia que existia algo que, dentro do campo de concentração, as pessoas conseguiam se manter vivas. E olha que no livro tem muitos relatos, muita coisa aconteceu. Enfim, não que o meu problema se comparasse ao campo de concentração, não é nem perto. Mas era algo difícil que eu tava vivendo, E falava muito sobre sentido da vida, o sentido. E eu ficava, caraca, o que eu vou fazer? Porque até dezembro do ano passado, eu confesso que eu tava bem revoltada com a minha realidade. Sim, de não estar fazendo as coisas que eu queria estar fazendo, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de 1 ano e meio de ter acontecido o acidente, eu ainda não estava fazendo as coisas que eu queria, Então eu tava bem abalada. E aí coincidiu de eu ler esse livro. E eu gostaria de compartilhar um trecho com vocês. Um dia, lá em dezembro de 2024, eu estava lendo a página 133 e eu fui questionada, fui indagada. E dizia assim: a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida, respondendo por sua própria vida. E ainda antes falava: o mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem a sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Quando eu li todo o livro, mas principalmente esse trecho para exemplificar para vocês, eu me perguntava: o que eu vou fazer com tudo isso agora? Não quero simplesmente me pagar de coitada, porque no livro falava muito sobre a perspectiva que você está dando para aquilo que você está vivendo. Então, qual a perspectiva que eu vou dar para essa situação que eu estou vivendo? É muito comum na nossa sociedade hoje, nessa cultura jovem de sempre não só querer as coisas rápidas, um imediatismo, mas também querer as coisas muito fáceis. Então, quando vem uma coisa difícil, quando o calo aperta, perde as estribeiras. As coisas que eu tô falando, eu espero que você esteja entendendo, mas é esse o ponto. Eu não queria ser uma pessoa que ficava olhando pra minha realidade, pra mim mesma, como, ai, coitadinha, ai, dando de mimimi, sabe? E o que eu vou fazer sobre isso? E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu percebi que a oportunidade que eu tenho aqui de estar conversando com você nesse momento e de estar trazendo algo que eu vivo, que eu penso e que eu medito, é uma oportunidade de tentar estar ajudando outra pessoa a ser melhor
Eu não sou exemplo pra ninguém, sou uma pessoa muito falha, erro pra caramba, mas pelo menos eu tô tentando mudar. Ainda não sei o sentido da vida. A questão aqui não é falar sobre o sentido da vida. A questão aqui é falar sobre a narrativa que você quer dar para sua realidade. Não queira ser aquele jovem, como eu já disse, mimimi, que fica se pagando de coitado. Teve realidades nos últimos esses 2 anos que até inconscientemente eu me tratei de coitada. Por quê? Às vezes eu conversava com algumas pessoas muito queridas, assim, para eu me abrir, naquela época eu tinha que ser uma pessoa muito querida, tá? E tudo bem, elas me ajudavam a ter uma outra perspectiva, mas o olhar delas era um olhar de dó. Coitada. Uma menina de 18 anos teve, de certa forma, tudo tirado dela. E eu falo, foi quase tudo mesmo, assim, né? Pelo menos por 2 meses, foi bastante coisa. E eu não quero ficar aqui me vitimizando, por isso que eu não vou dar muito palco pra isso. Mas o olhar era de dó, então no meu inconsciente, eu ficava olhando pra mim mesmo com olhar de dó. E hoje eu enxergo isso. Mas hoje também eu quero encarar isso numa outra perspectiva, numa outra realidade. Então o que eu queria agregar nessa partilha, nesse momento, é justamente isso. Quanto mais cedo você entender que não estamos isentos de dificuldade, que não estamos fadados a ter uma vida perfeita, mais cedo você vai ter a oportunidade de trazer uma perspectiva de que é muito falado isso, mas é diferente quando você vive, que o sofrimento, as situações difíceis são uma oportunidade para você crescer. Mas sabe, eu quero trazer uma outra perspectiva. Tá tudo bem também você não conseguir de imediato. Eu demorei 2 anos para estar gravando isso e talvez estar falando isso com um pouco de tranquilidade. Porque teve momentos, principalmente nos primeiros dias, lá naquele mês de abril, que eu tava assustada, tava deprimida, tava triste, desesperançosa. Eu dormia, cochilava, acordava. É sério, gente, eu lembro dessa imagem até hoje. Eu tava deitada na cama, né? Eu olhava pro alto, assim. Às vezes eu pensava só na minha cabeça, mas muitas vezes eu falava, eu me questionava, isso tá acontecendo comigo mesmo? E tantas vezes eu já chorei por não estar vivendo o que eu queria estar vivendo. Mas eu não quero dar ênfase a isso, eu já falei isso. Eu quero te ajudar e eu quero também transformar essas palavras que eu tô dizendo em coisas boas, sabe? Pra me batalhar mesmo, pra chegar aonde eu quero chegar. Que não só é o céu, como também buscar ser uma pessoa mais realizada, mais feliz, mais coerente com aquilo que a vida me dá, com aquilo que a vida me proporciona. A gente fica olhando tanto para as coisas que a gente não tem, que a gente acaba vivendo em cima do que a gente não tem. Que vida frustrada. Eu falo isso pra mim mesma, Júlia, que vida frustrada. Tanto tempo eu fiquei olhando pro que eu não tinha e tinha uma vida, assim, por mais que exteriormente estava tudo bem, cumprimentava todo mundo, eu tava frustrada interiormente porque eu não tinha. Mas é esse o ponto da questão. Eu realmente queria ressignificar a dor. É você trazer uma outra perspectiva daquele momento difícil que você está vivendo. Não só uma outra perspectiva, mas transformar aquilo no melhor que você pode. Então, o melhor que eu posso, Júlia, nesse momento é me arrumar para me sentir bem, para mim não me entregar à tristeza. Amém, ótimo. Daqui 2 anos, hoje, depois de 2 anos, o que eu posso dizer e que eu posso afirmar, o que eu tô fazendo para ressignificar a minha dor, é, por exemplo, esse podcast, que se Deus quiser vai ter outros episódios. Então não se esqueça, não dê um de mimimi, o dever é o melhor que a gente pode escolher, antes mesmo do que paixões vazias. E a terceira coisa, as dificuldades ela vem, já fica até preparado, tá? Mas a gente nunca recebe um fardo maior do que a gente aguenta. Às vezes tem um momento que a gente acha que a gente não vai aguentar, mas a gente sempre aguenta. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!